Antes de você se sentar, obrigado, queridos. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça e salvação nascerá, trazendo cura debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Podemos ler naquela versão que está aqui projetada aqui, todos juntos, a uma só voz, o versículo 2? Vamos lá, bem forte. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Obrigado, pode se assentar. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nesse tempo que teremos aqui. Nós estamos numa época, que é uma das épocas que eu mais gosto assim, do ano. Entrou o mês de dezembro. Alguém pode pensar, é porque é o mês que tem 13º. Não, para mim, meu caso não é autônomo, não tem 13º. Então, não, dezembro, esse não é o motivo da minha alegria. Outros podem pensar o seguinte: a época de férias. Bom, poderia ser, mas nem sempre todas as férias eu consigo viajar, então também não é o principal motivo. Essa é uma época onde as pessoas ficam mais dóceis, ficam mais amáveis, porque a gente lembra do Natal. E antes que alguém levante e fale assim, mas a gente não tem certeza que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Não temos. Como nós não temos certeza do dia que foi, então nós comemoramos nesse dia. Pronto. Nós usamos disso para lembrar dele, do nascimento dele. Isso basta para mim. Então quer dizer que a gente tem que esquecer dele em todos os outros dias? Absolutamente não. Mas é um dia que assim a gente acaba, poxa, Jesus nasceu, é verdade. Ele veio. E lá em casa, então, eu tenho uma tarefa, todo mês de dezembro. Eu tenho que passear à noite com a minha esposa para ela ver as luzinhas de Natal, os enfeites. Gosto de ir na Praça da Liberdade, ver aqueles arranjos que eles colocam. Gosto de dar uma volta em algumas avenidas que ela sabe que tem lá alguns enfeites de Natal. Gosto de ir num shopping para passear. Né? Mulher gosta de ir em shopping, é redundância, né? Mas gosto de ir lá poder ver aqueles arranjos. É um tempo tão gostoso, é um tempo assim tão bonito da gente experimentar. E às vezes, as coisas mais óbvias e as coisas mais importantes do mundo passam diante de nós sem a gente nem perceber. Às vezes nós olhamos para o Natal, nos deparamos com o Natal e lembramos só das festas, mas esquecemos de pensar o quão importante e o diferencial tão grande que fez na história da humanidade a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, o dia 25 de dezembro, que a humanidade comemora como o dia do nascimento de Jesus, ele não pode ser limitado a uma troca de presentes. Ele não pode ser limitado ao mês em que a um período em que as pessoas ficam mais amáveis. Ele não pode ser limitado ao mês onde as cidades são enfeitadas. Eu tive a oportunidade de ir a Gramado para ver lá o Natal Luz. É um espetáculo, é muito lindo. Fica tudo tão bonito, tudo tão arrumado, mas nem com toda aquela beleza. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não pode ser limitado a essas pequenas coisas. E às vezes o nosso raciocínio nos leva a pensar, nos leva a agir dessa forma. Ah, que legal! Poxa, Jesus nasceu. Mas nós precisamos de sempre trazer à nossa mente. A gente precisa de conhecer a realidade do que foi
apresentado, e não somente as palavras que foram escritas quando Jesus nasceu. O que isso implicou na minha vida e na sua vida? A gente pode olhar para o mundo inteiro e nós vemos várias implicações. Nós temos hoje no mundo, a minha estatística certamente já está, a minha estatística não, os meus dados certamente já estarão desatualizados, porque do dia que eu estava olhando até hoje já nasceram mais pessoas, mas nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, meu Jesus, é muita gente. Tem hora que eu pego o trânsito, aí eu fico, mas de onde saiu tanto carro? Aí eu começo a lembrar, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo, então tem que ter carro, tem que ter muito carro, mesmo tem muita gente, tem que ter muito carro, né? Não tem jeito, né? E desses 7 bilhões, nós temos um terço, aproximadamente um terço, que se dizem cristãos. Agora, pensa bem, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo que existe há 6.000 anos. E de 2.000 anos para cá, nós conhecemos, ou tomamos consciência da existência de Jesus, que foi quando ele nasceu. Então, em 2.000 anos, um terço da população se declara cristã. Olha que impacto que isso trouxe, o nascimento de Jesus. Não é qualquer coisa, não foi qualquer um, não é um líder qualquer, não é um político qualquer, mas é um Senhor absoluto, sobre tudo e sobre todos. Por isso que impacta. Eles não conseguem entender o que faz, o que leva uma pessoa a ser tão fiel a alguém que ele, em tese, nem conheceu. Há pessoas no mundo que perdem a vida por opção de não negar a Jesus. Uma pessoa que, em tese, não conheceu. E aqui, tratando de conhecer como aquele que um dia você foi lá na casa dele, cumprimentou, virou seu amigo. Mas experimentou desse amor que ele trouxe, que ele representa, que ele é. E quando experimentou desse amor, não tem outra alternativa a não ser se render a ele completamente. O nascimento, isso é indiscutível, o nascimento desse homem chamado Jesus Cristo influenciou mais pessoas ao longo da história humana do que qualquer outro homem. Esses dias que a gente estava passando por essa onda de calor, eu brincando lá no meu escritório, eu falei, olha, o cara que inventou o ar-condicionado, nós temos que arranjar um lugar para ele no céu. Porque 37, 38 graus, a gente morrendo de calor, você chega no ambiente, liga o ar-condicionado, 21. Ai, meu Deus, que delícia. Mas, ó, no dia que está frio, não tem utilidade nenhuma. Qualquer outro, a gente pode pensar num homem que descobriu um remédio, um medicamento que salvou muitas pessoas, ok. Parabéns, mas alguém que salva definitivamente. Alguém que resolve definitivamente. Alguém que quando ele intervém, quando ele vem, quando ele nasce, ele muda a história. Nosso próprio sistema de anos. Nós estamos hoje no dia 17 de dezembro de 2023. O 2023, todos sabem, é contado da data do nascimento de Cristo. Mudou a história. E eu já contei que uma vez há um filme, eu acho que o nome do filme é Em Defesa da Fé, eu não estou lembrado agora, mas eu posso ver para vocês depois. É de um professor universitário que começou, a esposa dele se inclinou para o Evangelho, se converteu, e aí ele começou a fazer estudos para poder provar que aquilo era uma farsa, que não existia. E no final dos estudos, ele se converteu, se transformou num professor de um dos maiores seminários dos Estados Unidos. E por que aconteceu isso? Ele não conseguiu provar que Jesus era uma farsa. E uma das questões que ele levantou, ele foi atrás de um cientista, e falou assim, ele perguntou para ele, mas por que te faz crer que realmente ele existiu? Ele falou assim, é o que você vive hoje. Como assim? Hoje você está vivendo no ano tal. E esse ano tal existe porque um dia antes dele era uma forma,
E outro dia, depois dele, mudou a forma de se contar. Então, o impacto também na contagem dos anos. O Natal, aqui considerando o nascimento de Cristo, ele dividiu a história. E eu acho o máximo. Eu tenho umas coisas que, sim, me conquistam facilmente. E uma delas, umas coisas que assim, meu coração, é quando eu vou ler alguma coisa da história, que está assim, na data tal, antes de Cristo, na data tal, depois de Cristo. Eu falei, yes, é isso mesmo. Ele é tão importante que até o homem tem que reconhecer. Alguma coisa aconteceu antes dele. E depois, outras coisas aconteceram depois dele. Esse homem fantástico, esse Senhor a quem servimos, que nos ama tanto, ele, Natal, o nascimento dele, dividiu a história. E sabe o que eu penso? Naquele texto bíblico que diz assim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu, nas minhas viagens, eu fico pensando, toda vez que alguém vai escrever uma carta, um e-mail, um memorando, um bilhete, que ele põe lá, data tal, ele está se curvando diante do Senhor, porque querendo ou não querendo, ele está reconhecendo que houve alguém que veio com um poder tão grande, que tem poder para mudar até a história, antes dele e depois dele. Eu gosto de pensar assim. Então, quando eu vou escrever alguma coisa, será muito mais comum quando a gente preencher cheque, nem existe mais, né? Ah, não existe. Outro dia um cliente me pagou com um cheque, eu até assustei, falei, você vai me dar um cheque? Como é que eu vou depositar isso? Nem em agência a gente vai mais, né? Então, mas ali está ali, toda vez que a gente escreve ali que a data, eu gosto de pensar, é antes e depois dele. Em outras palavras, o significado religioso, histórico, cultural do Natal, o nascimento de Jesus Cristo é tão grande que ninguém consegue dar uma descrição adequada. Essa é a verdade. Então, qual deve ser a nossa reação diante disso? Como nós vamos viver diante disso? Por que o nascimento desse homem está tendo esse tipo de efeito no mundo? E para nos ajudar, eu falei isso aqui já alguns dias atrás, eu convidei 3 pessoas para nos ajudarem hoje a entender. E eles, infelizmente, não estão aqui por razões óbvias, mas mandaram a sua carta, escreveu o seu relato, que eu vou ler aqui. O primeiro deles é um médico, ele se chama Lucas, e ele escreveu 2 obras. Uma obra que ele escreveu é o seu próprio evangelho, ele relatou o evangelho após. Lucas era um amigo pesquisador. Ele era daqueles que escrevia, para escrever, ele tinha que ter certeza, convicção do que estava escrevendo. E ele escreveu o evangelho. E a outra carta que ele escreveu trazendo os relatos do que aconteceu. O evangelho ele escreveu enquanto contando a experiência daquilo que ele viu, daquilo resultado da sua pesquisa enquanto ele estava com Jesus. E depois ele escreveu o livro de Atos, que é um livro que ele escreveu contando as experiências daquilo que ele viveu enquanto estava aqui como igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 1, a partir do versículo 30, Lucas escreve assim, olha, disse-lhe, Maria, não temas, aqui está falando da visita do anjo, quando foi falar da gravidez de Maria. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo, como pode ser isso se eu não tenho marido? E o anjo disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o filho que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. A testemunha, ou o testemunho de Lucas, sobre a grandeza desse homem, é que o seu nascimento foi um milagre, diferente de todos os outros, concebido por obra do Espírito Santo, numa mulher virgem.
Então Lucas fala, não, eu creio nele, porque o seu nascimento foi algo milagroso. Mas há um terceiro personagem, há um segundo personagem que eu convidei, que também mandou a sua carta, que era um homem que era, esse cara estava completamente perdido na vida dele, coitado. Ele era um ladrão. Porque ele tinha uma carta, ele tinha uma autorização para cobrar impostos do povo. E a carta, para vocês terem uma ideia, a carta dava para ele a autorização para ele cobrar, por exemplo, 10% de imposto. Estou chutando, não tem isso só para vocês entenderem. Ele ia lá e cobrava 15, 20, passava os 10 para Roma e ficava com os outros 5, 10 para ele. Era um ladrão. Era uma pessoa que era odiada pelos judeus. O nome dele é Mateus, e ele também mandou uma carta. E no versículo 20 do primeiro capítulo dessa carta, ele diz assim, olha, um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas por tomar Maria, tua mulher, porque o que nela foi concebido é do Espírito Santo. Ela terá um filho e você deve chamar seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia falado pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel. E Mateus fala assim, não, esse Jesus que nasceu é aquele que é salvador do pecador, é aquele que é Deus conosco. Eu vi isso, eu vi ele salvando as pessoas. E eu vi que ele é Deus conosco. Mas ainda um terceiro, que é um que era muito amigo dele, diz o texto bíblico que era conhecido como o discípulo amado. E o nome dele é João. E na sua carta, João escreve assim, no primeiro capítulo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como único do Filho, glória como unigênito do Filho do Pai. A resposta de João à pergunta, por que Jesus está se transformando nessa pessoa tão importante, ele diz assim, olha, é que Jesus é a eterna palavra de Deus. Que é Ele mesmo, Deus, que se fez carne e revelou a glória de Deus e que é a fonte de tudo espiritual, tudo que é vida, tudo que é luz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu comecei falando que às vezes as coisas passam tão desapercebidas sobre nós e nós não prestamos atenção. E nessa toada, nessa caminhada, a gente corre o risco de limitar o dia da vinda de Cristo à Terra. O dia que se concretizou aquela concepção maravilhosa, um milagre maravilhoso. O dia que o Verbo, a própria palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Há uma simples noite de Natal, onde comemos muito bem. Há um grande risco da gente passar por isso, e para não falar só que é só isso, não, eu também dou uns presentes. A gente corre muito risco disso acontecer. Mas eu quero, bem rapidamente, te desafiar a considerarmos com tal importância, ou com a importância devida, o nascimento de Cristo. O que isso importa em nossas vidas. Eu quero te mostrar que se eu e você víssemos a vinda de Jesus da maneira como os profetas haviam, veria sua relevância para a sua vida e não ficaria mais indiferente. O livro de Malaquias que nós lemos relata uma história de um povo distante. E Malaquias, mais de 400 anos, provavelmente 450 anos antes de Cristo nascer, Malaquias fala de alguém que virá. Os profetas tinham uma grande expectativa pela vinda do Senhor. Eu fico imaginando às vezes, qual que seria a sensação de Isaías, de Jeremias,
também de Malaquias. Se no lugar dos 3 reis magos foram eles os enviados para levar presentes para Jesus na manjedoura. Aquilo que nós profetizamos, aquilo que o Senhor revelou a nós, aquilo que era promessa desde o Éden, quando o homem caiu, está se concretizando na vida dessa criança. Percebe, irmãos, que é muito mais além do que uma boa ceia de Natal, muito mais além do que uma bela árvore de Natal no canto da sua casa. O nascimento de Cristo implica muito mais. E Malaquias vem dizendo isso para o povo, vem falando algumas coisas. Por exemplo, no versículo 3, no capítulo 3, ele diz o seguinte, olha, no capítulo 3, versículo 1 e 2, o Senhor a quem você busca virá de repente ao seu templo. O mensageiro da aliança em quem você se deleita, eis que ele está vindo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é como fogo fundidor. E aí chega no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, olha, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça nascerá. Eu acho lindo esse termo. Trazendo cura em suas asas. Você deve sair saltando como bezerros da baia. Ah, Senhor. Oh, Deus. Quando Zacarias, o pai de João Batista, lá está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 78, ele se referia a este versículo e disse que com a vinda de Jesus o dia estava amanhecendo alto. O sol da justiça estava nascendo. E ele tem se erguido em todo mundo desde então. Não sei se você já percebeu, algum dia, a gente que mora numa metrópole, é complicado a gente ter essa visão, mas se algum dia você for, assim, um lugar que eu acho lindo para a gente ver isso é no mar, que você tiver condição de ver o mar, o sol nascendo, qual que é o quadro que a gente tem? Você já deve ter visto isso, pelo menos em algum filme, na sua cabeça, você tem uma escuridão, de repente começa um filete de luz lá no fundo. Aquele filete amarelo, um amarelo clarinho, começa assim, desapercebido, sem ninguém dar muita importância. De repente, aquele filete amarelo, ele começa a ficar mais grosso. E aí, do amarelo, ele pula assim para uma mistura de um laranjado, caminhando para o vermelho, e começa a crescer. E, de repente, onde havia escuridão, que simplesmente via um brilho de luz nascendo, agora aquela luz começa a invadir todo aquele espaço onde havia escuridão. E aquele amarelinho passa a se transformar num laranjado, de repente tem uma bola de fogo nascendo, iluminando. O sol da justiça nascendo, iluminando. Eu fico imaginando Malaquias pregando isso e falando, vocês que temem o Senhor, eu já estou vendo como vai ser. E agora, nesse momento, está como uma luz, porque nós temos, está como um fecho de luz, porque nós temos uma promessa que Ele virá. E, de repente, lá nos evangelhos está registrado que essa bola, que essa luz se transformou num verdadeiro sol. E eu quero, então, pegar esse texto e, bem rápido, eu quero dizer para vocês algumas coisas aqui. Olha, primeiro, o texto de Malaquias fala do sol nascente. Jesus Cristo é um sol nascente. Isso significa o quê? Ele traz luz onde há escuridão. E sabe o que é mais gostoso? É que todos os dias o sol nasce. Não, esquece. Por favor, apaga, volta que eu vou falar tudo de novo. A todo instante o sol nasce. Porque em algum lugar do mundo agora o sol está nascendo. Algum lugar do mundo, há 5 minutos atrás, o sol estava nascendo. Algum lugar do mundo, daqui 1 hora, o sol estará nascendo. Irmãos, Cristo é o sol da justiça, essa luz do mundo que nasce em nós a cada instante que nós precisamos. Você consegue entender que o nascimento dele não é apenas uma ceia, mas não é apenas um dia, um momento, mas é um constante na nossa vida. Esse sol nasce a todo instante, em que tiver escuridão, e que for necessário que a luz brilhe. É assim sobre nós, é assim sobre mim, sobre você. Ele dá sentido às coisas,
Ele dá sentido à vida. Já contei para vocês aqui de um amigo que eu tenho, que um dia eu chorei, assim, meu coração rasgou, porque ele chegou para mim sentado na minha frente, lá no meu trabalho, ele falou comigo assim, eu não sei por que eu vim no mundo. Eu não tenho motivo nenhum para ter vindo no mundo. Aí eu bati na mesa e falei assim, para com isso, você veio para ser meu amigo. Aí ele assustou. Mas, irmãos, nós estamos assim, rodeados de pessoas que não têm sentido na vida. Você sabe por quê? Porque para eles não experimentaram o sol da justiça brilhando. Porque quando o sol da justiça nasce, ele traz sentido à vida. Ele é a luz do mundo. Quando o sol da justiça nasce, ele é a segurança onde havia perigo. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu preciso de levantar à noite. Você está dormindo, às vezes você tem que ir ao banheiro, às vezes você tem que ir lá tomar uma água. E quando você vai caminhar, porque a gente sabe mais ou menos onde as coisas estão na nossa casa, né? Você sabe, você tem uma noção assim, a porta fica mais ou menos aqui, né? Tem um móvel ali, e aí um abençoado vai, puxa a cadeira e põe onde não era para estar. Aí você vem naquele escuro assim, sem saber o que está acontecendo, de repente você senta a canela naquele negócio, cai no chão às vezes, machuca. E isso é por quê? Porque estávamos andando no escuro. Porque se a gente tivesse tido a diligência, ou não tivesse sido preguiçoso, a ponto de falar assim, não vou acender a luz, porque às vezes a gente não acende de preguiça, né? Não vou nem acender. Se tivesse feito alguma coisa nesse sentido, a luz tinha invadido aquele lugar e o perigo tinha sido revelado. Presta atenção, esse Cristo que nasceu, que nós comemoramos dia 25 de dezembro, é essa luz que ilumina e nos mostra, aqui tem perigo. Não anda aqui, aqui tem perigo. Não é apenas uma noite, não é apenas uma ceia de Natal. Quando o sol da justiça nasce, você pode se mover com segurança. Pode andar com certeza, com convicção. Diz o texto que esse sol também é como um feixe ou um raio de justiça. O que significa que Jesus, ele acerta as coisas. Pensa bem, em tese, porque a gente não pode levar isso muito à prática, assim, literalmente, porque a experiência nossa hoje é outra, mas em tese, a atuação de um juiz, ela vem para organizar as coisas. Tirar aquilo que era errado, acertar as coisas certas, colocar tudo certinho. Essa visão é a visão do nosso justo juiz. Quando ele vem, esse homem torna justo com Deus, ele torna todo homem justo com Deus através da sua reconciliação. Quem fez escolas de discípulos aqui esse semestre? O que Cristo fez na cruz por nós? Qual é a obra da cruz que nós estudamos? Nós tínhamos uma coisa sobre nós que nos condenava. Nós tínhamos um pecado sobre nós que nos condenava. O nosso destino era a morte. Aí vem Cristo com a sua obra e fala, eu vou te substituir. Eu vou entrar no seu lugar. E nós cantamos aqui, o pecado que era meu foi levado para ele na cruz, por ele naquela cruz. A injustiça que havia sobre nós, ele levou na cruz e nos tornou homens justos. O nascimento de Cristo é aquele que acerta as coisas, torna justo aquilo que estava injusto, torna certo aquilo que estava errado. Essa é a obra dele em nossas vidas. O nascimento de Cristo não é apenas uma ceia de Natal. E continuando o texto de Malaquias, eu estou citando alguns exemplos aqui, alguns tópicos apenas. Diz o texto que ele vem com cura sobre as suas asas. Que expressão maravilhosa é essa? Que expressão maravilhosa é essa? Vem com cura sobre as suas asas. Sabe que às vezes a gente culpa Deus de coisas que Ele não é culpado minimamente? Às vezes nós falamos assim, por que Deus deixou acontecer?
Por que Deus deixou acontecer? Eu li um livro da bibliografia, da história do Billy Graham. E nesse livro ele conta um relato interessante, que ele foi convidado para participar de um encontro numa universidade. Ia ser um encontro de perguntas e respostas. E alguém levantou a mão e perguntou para ele: Pastor Billy, por que Deus deixa acontecer tantas desgraças no mundo? Por que Deus deixa uma adolescente entrar armada numa escola e matar várias crianças, vários adolescentes, vários jovens inocentes? E a pessoa que perguntou para ele foi trazendo um punhado de coisas desse tipo. Por que Deus permite isso? Aí Billy Graham, com aquela sabedoria que Deus lhe deu, respondeu assim: olha, nós tiramos Deus das nossas vidas. Houve um tempo que era obrigatório nos Estados Unidos, toda escola tinha um tempo de leitura bíblica e de oração. Hoje isso está proibido em várias escolas, e é verdade, é verdade. Aqui no Brasil está sendo proibido. Aqui no Brasil existem câmaras de vereadores espalhadas pelo país, que antes começavam a sessão com uma leitura no texto bíblico. A nossa Câmara aqui faz assim. Se começa uma sessão sempre com uma leitura no texto bíblico. Em vários lugares do país está sendo proibido. E Billy Graham falou: olha, nós tiramos Deus da nossa vida, mas queremos que Deus nos proteja. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Deus tem uma mão estendida. Nós simplesmente nos retiramos debaixo disso. E depois falamos: Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Mas está aqui, ó. O filho pródigo, quando ele sai debaixo da proteção, da presença, da bênção do pai dele, ele sai até com um bom dinheiro, uma boa riqueza. E por um bom tempo ele se sustenta. Até o dia que ele viu que tudo de ruim estava acontecendo com ele. Vou para a casa do meu pai. Então, o pai dele tem culpa dele ter tido aquela opção? Claro que não. Mas há uma promessa de Deus nesse versículo, diz o seguinte: que as suas asas têm cura sobre elas. Isso é para nós, irmãos. O Jesus que o Natal comemora, ou o Jesus que pode ser comemorado no Natal, é aquele que tem cura para nós. É aquele que vem com cura sobre nós. Mas por que nós ficamos doentes? Por que nós adoecemos? Por que nós morremos novos? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero te perguntar uma coisa. Por que você saiu debaixo das asas do Senhor? Por que a nossa opção foi reduzir a vinda de Cristo a uma simples festa? Por que a nossa opção foi de tratar o Senhor como um gerente de problemas e não como um Senhor da nossa história? Porque a nossa opção foi tratar o Senhor como mais um qualquer, e não como aquele que realmente vimos, como vimos aqui hoje, mudou a história, até a contagem dos anos. Porque nós tratamos Deus de qualquer forma, e queremos que Ele nos trate com uma forma ímpar. Quando Malaquias olhou para teve aquela visão daquele sol nascendo, o que ele quis dizer é o seguinte: a vinda do Messias, a vinda do Cristo será assim, e o efeito de sua beleza será de cura sobre nós. E quando nós falamos de cura, a gente pode pensar assim, num câncer, é verdade. É uma possibilidade. Pode pensar numa gripe, é uma possibilidade. Mas eu quero que você estenda o seu entendimento sobre cura nessa noite, nessa manhã. E não vamos ficar limitados a simplesmente pensar numa cura física. Há pessoas que têm uma vida doente nas suas emoções, nas suas ações, que estão precisando experimentar, de conhecer esse Deus que cura. E ainda mais, quando Malaquias fala, ele fala também de liberdade da escravidão. Eu acho tão lindo
Essa colocação que ele coloca, vocês vão ser como um bezerro, que quando soltos vão saltar de alegria. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu leio esse texto, ou que eu vejo isso aqui, eu lembro do Asaf. E eu lembro de várias vezes que ele já ministrou adoração, cantando, ele canta aquela música, nós somos um povo a quem Deus libertou. E muitas vezes ele gosta de fazer assim, faz uma rodinha aqui, agora faz uma rodinha aqui, agora faz outra rodinha ali, vamos cantar. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Como bezerro, solto da estrebaria. Irmão, não é proibido ser alegre. Está liberado. Vocês que são crentes em Jesus, está liberado ser alegre. Porque esse Cristo que nasceu, no que nós chamamos de Natal, ele veio para nos libertar da escravidão. Só por isso nós já teríamos motivo de sobra para a gente não parar de dançar na nossa vida. Só por isso. É como o bezerro que foi criado preso, de repente ele é solto. Opa! Nós somos o povo a quem Deus libertou. Nós nunca saberemos a liberdade para a qual fomos feitos enquanto estivermos no estábulo. E eu queria ter tempo para a gente falar sobre estábulo, sobre o que é ser esse estábulo. Tem pessoas que foram livres, mas estão lá, na sua mente, presas ainda no estábulo. Eu não sei se foi domingo passado que o pastor pregando, ele falou sobre... Não, domingo passado não foi, porque eu não estava aqui. Acho que foi no outro domingo. Ele falando sobre um coronel, um militar japonês, a guerra já tinha acabado, ele achava que não. Ele mantinha preso vários soldados americanos, porque também eles achavam que a guerra não tinha acabado, até que chegou a informação que a guerra havia acabado, e aquilo foi uma explosão. Irmãos, isso é verdade. Tem pessoas que estão vivendo presas no estábulo, e porque não sabem que o Cristo que nasceu, o sol da justiça, ele nos faz agora livres de toda a escravidão. Há uma frase que eu ouço muito, ouvi recentemente, na minha família é tudo assim. Que estábulo é esse que você colocou sobre você? Comigo não tem jeito. Pergunto mais uma vez, que estábulo é esse que você impôs sobre você? Eu sou assim mesmo. Você vai querer continuar vivendo com esse estábulo, te cercando, te prendendo? O sol da justiça, quando nasce, o efeito maravilhoso dele, da graça dele sobre nós, presta atenção, não é porque você é bonzinho e merece, eu sou bonzinho e mereço, não é nada disso. O efeito dessa graça dele sobre nós é que o estábulo, aquilo que nos prendia, aquilo que nos cerca, é rompido, e nós podemos ser lançados para fora do cativeiro, porque essa vinda dele resulta para mim e para você em libertação. Libertação. Pulando como bezerros. Pulando como bezerros. Vamos orar agora, Senhor. Dá um unção dos bezerros aqui para esse povo. Não existe isso, tá, irmãos? Mas bem que podia existir. Bem que podia existir. É inadmissível, a gente pula por tantas coisas, a gente vibra com tantas coisas, e eu não estou falando que vibrar e pular é errado, não. Mas assim, lá em casa nós estamos passando uma experiência muito legal. Nossa neta nasceu e a gente fica tão alegre, aquilo assim, tem hora que a gente fica assim, parado pensando assim, nasceu, inacreditável. Aí eu mando para Carol, eu estou lá no escritório, Carol, manda uma foto dela para mim, ela vai mandar foto. Que coisa linda, não sei o quê, tal. Mas eu queria que a gente vibrasse assim pelas coisas do reino de Deus. Não é errado vibrar com isso. Não é errado vibrar quando o meu time de futebol faz um gol, ganha um campeonato. Não é errado me alegrar com alguma conquista. Não é errado, absolutamente não é errado. Nós somos homens, humanos. Isso faz parte da nossa história. O errado
São essas coisas gerarem um impacto muito maior em nossas vidas do que uma coisa como essa, o nascimento de Jesus. Então, quando nós falamos assim, nós somos livres daquilo que nos escravizava. Talvez a gente não tenha noção do que é escravidão, talvez. Mas quando nós lemos isso, isso tinha que sim, gerar uma explosão, tinha que ter uma reação dentro de nós, que gerasse uma explosão, a ponto de saltarmos como ovelhas. Para a gente encerrar, o verdadeiro significado do Natal é que Jesus vem para dar luz e verdade onde havia escuridão e confusão, para consertar as coisas onde elas estavam erradas, para dar cura onde havia doença e quebrantamento, para dar liberdade onde havia escravidão e para dar alegria onde havia tristeza e medo. É possível que a gente viva uma vida cristã inteira sem saber que nós podemos ficar livres da escuridão e da confusão. Que tem gente que a vida é assim, uma confusão, um balaio de gato. Você arruma uma coisa e estraga outra. Você conserta uma aqui, atrapalha outra ali. É uma confusão. É possível que pessoas que sejam cristãs, convertidas, temente a Deus, estejam vivendo nesse ambiente de confusão, porque falta entendimento, falta compreender algumas coisas. Dá valor exacerbado para aquilo que não merece, tira o valor daquilo que merece valor. É possível que, mesmo como cristãos, a gente tenha coisas que necessitam, nesse momento, de um conserto. Que venha esse sol da justiça sobre nós para consertar aquilo que esteja errado. Da mesma forma, é possível que, mesmo sendo cristãos, a gente precisa de uma cura, um quebrantamento, uma libertação completa da escravidão e de uma alegria tal que o profeta coloca e descreve como aquela alegria de um bezerro quando é solto da estrebaria. Eu queria orar com você agora, para que o Senhor nos desse essa graça mais uma vez, de sermos tocados por Ele, que esse sol da justiça venha tocar a nossa vida, nos livrar da confusão, nos livrar dos erros, nos livrar das doenças, nos livrar da escravidão e nos levar a uma vida de estarmos pulando de alegria diante dEle. Não há maior motivo. Eu e minha casa temos um motivo de muita alegria esses dias, mas ele nada se compara àquilo que é o motivo principal da nossa vida, que é o Senhor ter sido enviado e nascido como o sol da justiça nascendo e crescendo dentro de nós, impactando a nossa vida. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você pudesse se colocar em pé também. Não preocupe com quem está perto. Tenha o seu momento com Deus. Tenha o seu momento com Deus. Feche os seus olhos. Se você está segurando na mão de alguém, solte agora. Solte agora. Se tem alguém conversando com você, peça para essa pessoa, espere um pouco. Espere um pouco. Ore ao Senhor. E o Espírito Santo está revelando ao seu coração agora, eu tenho certeza disso. Se você está, de uma certa forma, envolvido com escuridão, com confusão, se você tem convicção de coisas que precisam ser consertadas,
você precisa de áreas na sua vida que precisa de libertação, eu quero dizer o seguinte, irmão, isso já existe. Você já é livre, você já é curado. Isso já existe. Falta-nos apenas um acesso de fé a tudo isso que Deus já nos deu. E a minha oração por você nessa manhã é que Ele te dê condição de ter esse acesso de fé a essas insondáveis bênçãos que Ele já liberou para você. Você não é um escravo. Embora algumas coisas possam estar te escravizando nesses dias. Você não é uma pessoa que anda no meio de confusão, embora o seu meio possa estar implicando nessas coisas. Porque há uma promessa de Deus para nós. Para nós inclui você. De que você já foi abençoado em Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. E dentro dessas bênçãos espirituais nós temos lá, livres da escuridão, da confusão, das coisas erradas, livres da doença, livres da escravidão. E sabe mais, o que é mais surpreendente? Embora você nunca tenha experimentado, você é uma pessoa livre para pular diante dele. Não apenas com uma demonstração física, corpórea, mas com uma alegria dentro de você, uma convicção daquilo que você já recebeu nele, que é salvação. Há uma palavra de Deus sobre você nessa manhã. Sobre você já nasceu o sol da justiça. Aleluia. Mas existem momentos que a gente precisa de dar um passo a mais, fazer uma coisa a mais. Não que seja diferente, não, mas um exercício da nossa fé, que tem muito mais a ver com despertar em nós uma postura do que dar recado para alguém, alguma coisa. Não, é simplesmente nós fazermos isso. E eu queria com isso dizer que a gente pode vir à frente e orar. Orar para que o Senhor nos livre, nos revele que nós já somos livres dessa confusão, livres desse erro, somos libertos. E se você quer ter uma experiência com o Senhor, se você quer dizer algo para o Senhor nessa manhã, falar, Senhor, eu preciso tanto que isso seja uma verdade em minha vida. Eu te convido, enquanto cantamos, enquanto os irmãos ministram mais uma adoração, você vai sair desse lugar, vai vir aqui, alguém vai vir e vai orar com você. Você pode vir à frente. E alguém vai estar orando com você. E a pessoa que vai estar orando com você, eu quero pedir para essa pessoa, simplesmente seja um canal de Deus. Venha com o coração aberto, deixe o Espírito Santo te conduzir nessa manhã. Vamos lá, enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar. E se você quer experimentar esse sol da justiça na sua vida de uma forma mais enfática, esse é o momento de você